Pessoas com sabedoria humana tentam responder isso daí. Alguns responderam já. Viemos do nada e vamos para o nada. Somos uma porção de células que se agruparam e se tornou isso aqui. E depois, nada mais existe. Mas a Bíblia diz para nós, meus irmãos, como tudo começou. E tudo começou em Deus. Deus é o padrão para tudo. Então, é arrogância e soberba a gente querer discernir ou decidir alguma coisa pelas nossas cabeças, nossa mente. A nossa mente é falha, não alcança. Basta acontecer alguma coisa que mude a trajetória dos planos da gente para a gente ficar confuso. E a morte é uma delas. Salomão já disse isso. É melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. Não faz sentido nenhum isso, meus irmãos. Não faz sentido nenhum isso, se a gente não tiver a sabedoria que Deus dá a gente. O mundo escuta isso, não entra na cabeça dele. Onde é que se viu, irmãos? Viver na casa do luto. Melhor viver na casa do luto. Ou seja, é melhor ficar frequentando velório do que ir para a festa. Mas o discernimento não é esse. É porque na morte, meus irmãos, não tem esse que não pare e pense. Poderia ter sido eu. Ou, por que foi fulano, foi ciclano? Surge um monte de perguntas. Lutero, ele dizia o seguinte, que a gente deveria se preocupar mais com as perguntas que a Bíblia traz e responde, do que aquelas que a gente propõe a ela e ela não se interessa em responder. Entendeu? E hoje aqui, de 3 maneiras, a Bíblia vai responder para a gente como a gente deve caminhar em sabedoria. Eu queria que você abrisse aí em Efésios. Depois eu divido o texto aí para os irmãos verem como é que a gente vai caminhar. Aí já aparece para você as 3 perspectivas de como andar com sabedoria. E como eu costumo sempre dizer, irmãos, não vai ser nada novo, não. Eu não vou dizer nada aqui, você nunca tinha ouvido isso. Você já ouviu, mas hoje você vai ter a oportunidade de ouvir, talvez da maneira que você nunca ouviu. Esse é o grande milagre da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a parte B, do verso 8 até o 10. Depois a gente dá um salto, vai para o verso 15 até o 17. E perceba aí as conexões, as palavras que se repetem, tá? Vê se você já consegue entender o que é que Paulo aqui está querendo dizer para a gente, como a gente deve andar com sabedoria. Então o texto vai dizer o seguinte, irmãos. Parte B, ó. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra. Sê conosco, abre os nossos pensamentos. Que de fato, Senhor, seja edificante para cada um de nós, prazeroso para cada um de nós. E cada coração aqui, Senhor, possa de fato ser tocado por tudo aquilo que vai ser falado aqui. Estamos dentro de um contexto de uma série sobre discernimento. E não há como ter discernimento se nós não andarmos com a sabedoria que tu chama cada um de nós a ter e a viver. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Viver nesse mundo sempre foi um desafio. E cada dia que se passa, meus irmãos,
se torna mais desafiador viver nesse mundo. Paulo, há 2000 anos atrás, já dizia: no final dos tempos, os homens se rebelarão, muitos apostatarão. Doutrinas de demônios, elas vão ser amplamente divulgadas. A mentira, ela vai entrar com todas as forças nos últimos dias. E não é assim na nossa vida cotidiana? Se você assiste uma partida de futebol, se ela está decidindo alguma coisa, quando faltam os últimos segundos para terminar aquela partida, ambos os times querem vencer e vão usar todo tipo de estratégia para que antes que o relógio marque o fim da partida, eles tenham êxito. Meus irmãos, Satanás, mesmo sabendo que ele é um derrotado, ele sabe que aqueles que o Senhor salvou, muitos deles vivem como se não tivessem sido salvos. Vivem sem se preocupar em discernir. Aceitam tudo, ouvem tudo. E aqui nós já vimos que não é para ser assim. Paulo elogiou os bereanos, porque Paulo, quando estava pregando, falando, eles conferiam. Eles conferiam o que Paulo estava dizendo, as verdades que Paulo estava dizendo, que eram palavras de sabedoria, para que eles pudessem viver sabiamente. Mas mesmo assim, meus irmãos, eles eram criteriosos. Tudo que Paulo falava, eles comparavam com algo que eles entendiam que era a verdade absoluta. Então, como é que eu divido o texto aqui nessa noite? O que é andar com sabedoria? É andar na verdade. O que é andar com sabedoria? É andar com prudência. O que é andar com sabedoria? É aproveitando o tempo. Eu não tinha como não associar o que aconteceu com meu primo. Certamente ele, como eu, você, planejou muitas coisas. E ele estava vivendo uma coisa que ele tinha planejado nas férias dele. Ir ao Maranhão. Mas não chegou lá. Antes disso, a providência de Deus o alcançou. Meus irmãos, muito simples. Para eu andar com sabedoria, eu preciso andar na verdade. E eu preciso andar nessa verdade com prudência. E ao andar com prudência, eu preciso valorizar o tempo que eu tenho. Em algumas versões vai dizer remindo o tempo. Mas a melhor versão que eu acredito que para esse texto é essa aqui que eu acabei de ler para os irmãos. Verso 16, aproveitando bem o tempo. Olhe para o verso 8. Se você subir a vista, do verso 3 até chegar ao nosso verso 8, que não é diferente, esse contexto aqui não é diferente do contexto lá de Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me é proveitoso, me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar-me dominar por essas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Esse tudo me é lícito era a vivência do povo de Corinto, que não era diferente do povo de Éfeso, que não é diferente do nosso tempo aqui. Essa é a verdade que o mundo ensina. Viva. Viver é a mesma coisa de andar. Tem o mesmo significado. A questão de a sua conduta, a sua vida, o seu comer, o seu beber, o seu vestir, o seu trabalhar, o seu prazer. É isso. Mas o mundo sempre vai colocar a verdade dele apontando para nós, como o personagem principal para vivê-la. E aí Paulo, mais uma vez aqui para a igreja em Éfeso, ele está dizendo para nós aqui, a sabedoria
deve mostrar para você que existe uma verdade absoluta. Ou seja, não é relativa, não é subjetiva, é absoluta. É assim e pronto, não tem meio termo. Ontem nós aprendemos aqui mais uma vez, lutando contra a lascívia, que nós fomos chamados para ser santos, nós fomos separados. Essa é a verdade da Bíblia. Que aquele que sabe discernir se torna sábio por compreender essa verdade, por tornar ela na sua consciência viva todos os dias. E aqui Paulo diz que a imoralidade, verso 3, e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Não use linguagem grosseira, não diga coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, diga palavras de ação de graça. Fique sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus. Aí o que é que ele diz no verso 6? Que é o que comumente as pessoas não querem acreditar, meus irmãos. A mentira está aí, o engano está aí. E ele diz, não se deixe enganar com palavras vazias. Onde é que estão essas palavras vazias, meus irmãos? Precisa exercer o discernimento. Como diz lá em Tessalonicenses, examinar tudo, provar tudo. Ele continua. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Que para o mundo isso aí é uma verdade que deve ser vivida. Para o mundo não tem problema nenhum o marido ter mais de uma mulher. O jovem ter relação com a namorada íntima. Para o mundo isso é uma verdade que quando você não pratica, você é um tolo. Para o mundo não é mentira, não é engano, homem ficar com homem, mulher ficar com mulher. Está tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer objetivamente que não. Está errado. Simples assim, irmãos. Então, pastor, você está dizendo que essas igrejas aí que tem agora, cheio de mulher com mulher, homem com homem, que são cidadãos, pessoas que pagam seus impostos, são pessoas boas, são bons filhos, são bons patrões, são bons funcionários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a Bíblia diz que é errado, se a Bíblia diz que isso é viver uma mentira, a gente tem que se agarrar com a Bíblia. Meus irmãos, por isso esse detalhe. Que os cristãos parece que não param para pensar. A igreja foi perseguida justamente por isso. Século I, existiam muitas religiões antes de Jesus chegar. Jesus chega, nasce, começa o ministério dele, que aí nós vamos chamar de o cristianismo, e estava indo tudo bem. Mas quando o cristianismo começou a dizer, ó, é idolatria isso aqui é adultério, isso aqui é perversão, aí, meus irmãos, começou a perseguição. Eu não sei que mundo muitos cristãos vivem de acreditar que igrejas, mesmo que elas cresçam, sejam umas coisas maravilhosamente fantásticas e bonitas. Mas se ali não há confronto como esse aqui, não há verdades absolutas que digam isso aí é pecado, meus irmãos, não importa se é bonito, se é grande, se é lotado, se tem muita visibilidade, não importa. Aí, verso 7, Paulo diz assim, que sempre que aparece essa palavra, portanto, Paulo está concluindo o seu argumento. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês... Olha o que é que ele diz aqui, irmãos. Porque no passado vocês eram trevas.
mas agora são luz no Senhor. Paulo usa aqui uma metáfora: luz, trevas. E aí esse contexto todo prepara para o nosso primeiro ponto aí, ó. Vivam, algumas versões vai dizer, andem como filhos das trevas, irmãos? Não, como filhos da luz. Meus irmãos, bote na cabeça de vocês, olha. Se Paulo fosse hoje, Paulo existisse hoje, pregando essas mesmas coisas aqui que eu estou pregando, a igreja de Paulo não seria uma mega igreja, irmãos. Porque Paulo falou isso para os coríntios, fala isso aqui para os éfesos, fala lá por Timóteo. Paulo fala isso direto. E aqui nesse texto, nessa carta dele, ele já falou isso várias vezes. Olha aí, volta aí, ó. Essa metáfora de luz, trevas. O que é que ele quer dizer com trevas? Olha aí o capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Ó. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram, ou viviam, pode traduzir assim, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui era trevas. E aí Paulo continua, verso 11 do capítulo 2. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, melhor dizendo, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Trevas. Aí você pensa que acabou? Paulo, mais uma vez, agora no capítulo 4, verso 17 e o verso 18, olha o que ele diz. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andem, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vamos ler o 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aí Paulo chega aqui. Não vivam assim. Vivam, verso 8b, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda. Aí ele faz uma tríade aqui, ó. Em toda bondade, justiça e verdade. Essa verdade aqui, a gente pode entender, dentro do contexto dele aqui, é viver uma vida íntegra. É viver uma vida honesta, justa. Entendeu? Mas aí a gente também pode entender e implicar aqui que só conseguem viver uma vida íntegra, justa, de moral bíblica, aquele que está alicerçado na palavra, que é a verdade. Na palavra aqui que nós temos hoje aqui, fechadinha para nós, que na época deles eles não tinham, e nós temos esse privilégio. Essa verdade. Como é que eu vou testemunhar uma vida de transformação? É pelo que eu sinto, meus irmãos? Não, é por algo que Deus fez em mim. E como é que isso é percebido, meus irmãos? É pelo entendimento, é pela razão. Por isso o Senhor chama tanto a gente examinar. Por isso que no finalzinho, no verso 10, aparece a expressão, na minha versão, tratando de descobrir. Em algumas versões vai aparecer a palavra provando. Provando o quê? O que é agradável ao Senhor. O que é que agrada a Deus? Ora, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que um copo com água glorifica ao Senhor?
Quando a gente dá um copo com água a alguém que tem sede. Esse ato glorifica ao Senhor. Quanto mais, meus irmãos, os detalhes da minha vida e da sua vida. Tudo, meus irmãos. É a verdadeira vida piedosa. Quem anda com sabedoria é uma pessoa que sabe discernir. É uma pessoa que vive a verdadeira vida piedosa. Ele sabe que ele vive para agradar a Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele nos deixa, meus irmãos, viver a alegria dessa ação. Só que muitas das vezes nós nos devotamos àquilo que nos proporciona alegria, prazer e satisfação, enquanto nós deveríamos nos gloriar nele. Se a gente perde essa percepção, meus irmãos, as lutas da vida, as tragédias da vida, muitas das vezes nos impedem de crescer e amadurecer. Alguns desistem no meio do caminho. Alguns são provados. Aí se percebem que nunca, de fato, foram alcançados. Outros se enxergam como eu fui imaturo. Porque a Bíblia sempre deixou a verdade clara. No mundo a gente vai ter aflição. Aqui, a Bíblia não chama a gente para pedir para morrer, para pedir perseguição, para pedir para que os outros nos tratem mal. A gente não precisa, porque isso vai acontecer, meus irmãos. Por quê? Porque esse mundo é mau. É o que ele vai dizer na sequência. Então, nosso primeiro ponto aí, andar na verdade, Paulo nos lembra que como filhos da luz somos chamados a viver em verdade. A nossa vida antiga nas trevas ficou para trás. Somos agora filhos da luz, meus irmãos. Da luz. Então nós temos frutos agora dessa luz. A gente não tem noção do quanto a gente é poderoso, meus irmãos, por aquele que está em nós. Por isso que Paulo, quando vai dizer, olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Quando Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores, não é nem vencedores, é mais que vencedores. Lá em Romanos 8, olha o contexto. É um contexto de tragédia. É um contexto de muita dor, de aflição, de quebra de perspectivas terrenas. Mas ele diz isso porque ele tem consciência em quem ele está. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Entendeu, irmãos? É simples assim. A evidência é clara e objetiva. Paulo deixa bem claro. Vocês eram trevas. Vocês não são mais. É questão posicional, meus irmãos. Sabe? E vou tentar ilustrar isso aqui. Para você entender como muitas vezes a gente age imaturamente em algo que deveria ser claro para nós. Jesus nos salvou, como Efésios vai dizer, capítulo 2, né? Do império das trevas e tal, nos transportou, estavam mortos os nossos delitos e pecados, nos salvou. Aqui, Paulo continua dizendo que nós somos luz. Ora, se nós somos luz, vou dar de uma aqui, se nós somos luz, nós não somos trevas. Eu vou ilustrar aqui, ó. Você joga no Ceará. Aí você é contratado para jogar no Fortaleza. Foi comprado o seu passe, você foi remido. Meus irmãos, sem chateação, tá? Você foi remido. Faz sentido você vestir a camisa do Ceará. Faz sentido você cantar as canções do Ceará. Você ir para o treino do Ceará. Você querer treinar com os seus antigos amigos do Ceará. Não estou chamando o Ceará de trevas, tá? É só a ideia. Podia ser o contrário, né? O Ceará comprou lá, foi lá e comprou um jogador do Fortaleza, a mesma coisa. Não faria sentido nenhum. Você não está em outra posição agora. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Você é crente agora. Você é crente. Então essas coisas agora, você foi tirado desse cesto. Esse cesto de frutas podres. E você veio para cá.
Aí você quer voltar para lá? Você quer viver como lá? Não dá. Isso é uma mentira. A verdade é essa. O discernimento tem que passar por isso. Só existe a verdade, meus irmãos, porque existe a mentira. É impossível a existência da verdade sem a existência da mentira. Se não existisse mentira, meus irmãos, não existiria verdade. Aconteceu uma história de uma organização missional, Canadá, e que eles, no folheto deles, de evangelismo, eles fizeram uma nota de $1 milhão. Uma nota de $1 milhão, do tamanho das notas normais. Fizeram e colocaram lá aqueles textos bíblicos, tá? Um chamado à salvação. E aí uma senhora pegou várias notinhas dessas, que eram papéis para fazer evangelismo, e depositou num banco. E aí, a Polícia Federal deles lá, né, que eu não sei como é o nome, junto com o FBI dos Estados Unidos, foram investigar esse derrame de nota falsa. E até chegar nessa organização religiosa, até chegar o presidente. Mandaram recolher todas as que foram impressas, né? Melhor dizendo. Mas é o argumento do líder lá, do presidente. Qual é a lei que eu estou quebrando? Qual é a lei que eu estou quebrando? Você está falsificando uma nota. Ele disse, eu não posso ser acusado de falsificar uma nota que não existe. Esse foi o argumento dele. Eu não posso falsificar. Não existe uma nota verdadeira de $1 milhão. Não existe. Então, como é que eu vou ser condenado, julgado por algo que não existe? Mas nós não podemos pensar assim, meus irmãos. Existe o erro, existe a mentira, existe o engano. Então, o andar com sabedoria é andar consciente. Todas as vezes que você se levanta, que você está consciente, sóbrio, mentiras virão sobre você em tudo aquilo que Deus chamou você para glorificá-lo. Coma bastante. Aí você vai ser um glutão. Feriu a verdade. A Bíblia nos chama para comer, mas não para comer como se tivesse outra coisa para fazer. Deus criou o sexo. Aí o mundo vai dizer, sexo é para fazer na hora que quiser, como quiser, igual animais. Aí a Bíblia tem uma verdade absoluta. Não, só no casamento. O mundo vai dizer, casamento pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, pode ser homem com 2 homens, pode ser homem com um homem ou mulher. Aí a Bíblia vai dizer, não, o padrão é homem com mulher e só. Essas são as bem objetivas, mas existem tantas outras simples que a gente se deixa passar. E a gente não para pensar que uma das maiores artimanhas de Satanás é a mentira, é o engano. Por isso, Paulo diz aqui, não se deixe enganar, verso 6, não se deixe enganar. Então, crente, se você quer andar com discernimento, para andar com sabedoria, saiba que a mentira está aí e ela vai querer pegar você. E aí Paulo, no verso 15 até o verso 17, ele nos traz mais 2 verdades. Então, sabendo disso, então vou andar prudentemente. Olha o que ele diz, ó. Portanto, tenham cuidado. Tenham cuidado. Ser vigilante. Ser criterioso. Prestar bem atenção.
E ele é bem específico. Portanto, prestem bem atenção. Portanto, andem prudentemente. Andem com os olhos abertos. Ande com o instinto de investigador. Não aceite as coisas do jeito que elas vêm, não. Pare, pense, analise. Porque isso vai afetar a maneira como vocês vivem. Se vocês não fizerem isso, vocês vão viver como tolo. E o que é um tolo, meus irmãos? Tolo é aquele que ele não vê problema, ele não vê perigo em nada. Se torna irresponsável. Provérbios é cheio de conselhos. Não seja tolo. O tolo, quando vê um problema, ele olha e diz assim, não, dá para resolver. Aí ele vai lá, mas o sábio não, ele calcula, ele imagina, ele diz, não, não vou por aí, eu vou por aqui. Não, não vou encarar isso aqui. Nós aprendemos ontem aqui que o sábio, quando ele vê a tentação, o que é que ele faz? Ele vai para cima e diz assim, está derrotado, está amarrado. Não, ele foge. Foge. Aí o mundo vai dizer que fugir é covardia. Mentira. A Bíblia vai dizer que fugir é ser prudente. É ter prudência. Vai lá o jovem na faculdade. Aí vai para o refeitório. Aí você é um jovem crente. As meninas começam lá, aquela conversinha e tal. Aí você diz, não, mas eu sou um homem santo. Eu suporto isso aqui. As meninas vêm, se aproximam. E vão se chegando e você... Nada de prudência. Nada de colocar distanciamento. Aí você vai, quando você pensa que não, caiu. Paulo escrevendo a Timóteo, foge, Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja padrão. Foge. Assim, você casado, está na empresa, aí vai almoçar também as colegas, aí termina o expediente. Ah, tu vai para onde? Me dá carona aí. Aí você, não tenho maldade no meu coração. Eu sou um santo, amo a minha esposa. Aí você dá carona. Aí você não está sendo prudente. A esposa do mesmo jeito. Ah, hoje eu fui para casa com o meu chefe. Ah, o meu patrão é tão legal comigo. Ah, e tal, e tal. Aí você vai, você pensa que não. Aí o mundo, tudo isso aí é verdade. Tudo é verdade. Mas Paulo diz aqui, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, com quem vocês se relacionam. Vocês são luz, vocês não são trevas. Tenha cuidado. Vivam não como tolos, mas como sábios. Olha aí o que Paulo está dizendo. A vigilância contínua é obrigatória se quisermos viver uma vida que agrada ao Senhor, em um mundo dedicado aos caminhos sombrios do pecado. Qualquer decisão descuidada, crente, ou pensamento egoísta, pode nos seduzir a tomar o caminho errado e cair em uma derrota espiritual. Hoje está na moda, muito na moda, se fazer amizade, relacionamentos pela internet, pelas redes sociais. Meus irmãos, ninguém conhece ninguém pelas redes sociais. Quantos de nós aqui já nos decepcionamos com amizades reais? Que você dedicou a vida ali com amizade, honrando, e quando você menos esperou, você foi covardemente traído. Meus irmãos, Paulo vai dizer mais adiante, porque que ele tem tanta preocupação em falar desses assuntos, porque que ele reitera isso várias vezes. Vocês são luz, andem na verdade, sejam prudentes, tenham cuidado, atenção, sejam vigilantes. Não podemos carregar essa responsabilidade sozinhos. Aí Paulo está aqui dizendo a importância da comunhão da igreja, porque
O livro de Efésios é querendo quebrar aquela confusão entre judeus e gentios. Ambos foram salvos pelo mesmo Deus. Vocês têm que compartilhar a luz que Deus deu a vocês. E não se deixem corromper pelo mundo. Meus irmãos, o mundo daquela época é o mesmo mundo de hoje, é o mesmo mundo caído, que vai querer nos enganar. Quantas igrejas agora, nesse momento, estão enganando a muitos? Aquilo que lá em Apocalipse é chamado de sinagoga de Satanás. Não adianta, meus irmãos, estar em um local onde simplesmente a oratória é brilhante. O indivíduo tem vários cursos, fala bem, se ele não tem caráter. Se tiver as duas coisas, beleza. Mas somos chamados a examinar as Escrituras, a viver na verdade absoluta, e não por aquilo que o mundo se baseia. A verdade do mundo é baseada pelo que se sente. Por isso, meus irmãos, que as práticas homossexuais, as práticas de adultério, são todas aceitas. Por quê? Porque são medidas pelo que faz bem. Faz bem, eu vou fazer, tá certo. Me faz mal, eu não vou fazer. Então, te faz bem trair a sua esposa? Você se sente bem trair sua esposa? Ah, eu me sinto. Então, tá. Qual é o problema nisso? Faz bem você se deitar com outro homem? Te faz bem? Qual é o problema nisso? Atenção. Mas a palavra de Deus ela é absoluta. Nós não somos guiados, não devemos ser guiados pelo que nós sentimos, mas pelo que a Bíblia já diz. Pronto. Somos regidos pela palavra de Deus. Por isso que no verso 8, no finalzinho lá, entrando no verso 9, fala bondade, justiça e verdade. E aí, meus irmãos, quando a gente age imprudentemente, fazendo o contrário do que Paulo chama aqui a ter cuidado, a gente está desprezando Deus. Já parou para pensar? Quando alguém chega para você e te pede um conselho, te diz lá a situação, aí você analisa a situação, aí você aconselha aquela pessoa, e ela faz exatamente o oposto do que você disse. Como é que você se sente? Eu vou dizer como é que você se sente. Desconsiderado, desprestigiado, desprezado. É assim que a gente faz com Deus. Quando Deus diz como a gente tem que agir, e a gente vive a vida da gente como se a gente tivesse domínio da vida. E a gente não tem, irmãos. E é isso que Paulo vai corroborar agora. Andar com sabedoria é andar na verdade. Andar com sabedoria é andar com atenção a essa verdade. O que é isso aqui? Será que isso aqui é da vontade de Deus? Eu vou provar, eu vou experimentar. Não foi isso que disse o verso 10? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E perceba que o verso 17, ele vai terminar dizendo a vontade do Senhor. Mas antes tem o verso 16, que é o nosso terceiro e último ponto. Remindo, aproveitando o tempo. Então, no primeiro ponto, ele diz, vivam sendo luz. No segundo ponto, ele diz, tenham prudência, atenção, sejam criteriosos. E no último agora, ele diz, aproveitem o tempo. Aproveitar o tempo sendo o quê? Trevas ou luz, irmãos? Sendo luz. Aproveitem o tempo. Examinando, provando as coisas, estando atento a tudo. Baseado na verdade. Alicerçado na verdade. Aproveitem. Porque ele diz, aproveitem bem o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Aqui a gente pode entender esses dias maus de duas maneiras. Paulo poderia estar, na cabeça dele, quando ele está dizendo isso aqui, ele está pensando, olha, nós estamos sendo perseguidos. O mundo
não ama a gente, odeia a gente. Ele vai nos maltratar. E de fato isso aconteceu, né? Como é que Paulo morreu? Como é que Jesus morreu e todos os apóstolos? Boa parte da igreja foi massacrada, perseguida. É só você olhar a história da igreja, né? Os imperadores, o que fizeram? As atrocidades. Diocleciano e tantos outros mais. Mas também, Paulo podia estar na cabeça aquilo que ele falou em outras cartas. Ore, nos finais dos dias, muitos apostatarão da fé, né? Os homens ficarão insubordinados e tal, um monte de coisa, com a relação da volta de Jesus. Que aí implica nós aqui. Se nós não estamos vivendo ainda literalmente o que eles viveram, uma perseguição mesmo física, meus irmãos, nós estamos caminhando para a volta de Jesus. E não se esqueça, a volta de Jesus, ela é extremamente associada com muita desgraça, com muitos dias maus. É só ler Mateus 24. Agora, presta atenção no Mateus 24. Os discípulos perguntam um monte de coisa. Quando é que vai ser? Como vai ser? Qual é o dia exatamente? E quando o Senhor começa a responder a eles, ele responde como? Cuidado com os falsos, cuidado com a mentira, cuidado com o engano. Os dias são maus, irmãos. E aí a gente pode implicar isso para muitas coisas. Os dias estão sendo maus agora. Para a minha família. Em especial para a família da minha tia Délia. Em especial, mais ainda, para a esposa do Azael. Dia mau. Mas pode estar sendo um dia mau para uma pessoa que soube hoje que perdeu o filho que tanto desejava no seu ventre. Pode ser o dia mau para aquele pai que chega em casa e diz: olha, eu fui demitido. Pode ser o dia mau de você chegar em casa e entregar o resultado do exame para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa. Está lá dizendo: você está com câncer. E aí, meus irmãos? Se uma dessas coisas alcançar a mim e a você, como será o nosso comportamento? Hã? E aí? Deus deixou de ser Deus? A verdade deixou de ser verdade? Eu nunca fui avisado sobre isso. Eu nunca fui chamado a ter cuidado sobre essas coisas. E que se essas coisas acontecessem, o que eu deveria fazer? Quando eu penso nessas coisas, 2 textos vêm à minha mente. O primeiro é aquele: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E o outro texto que vem na minha mente, se essas coisas estivessem acontecendo comigo literalmente, é aquele texto de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso é Bíblia, se isso é palavra de Deus, isso é verdade. Se isso é verdade, eu tenho que me abraçar a essa prudência de crer, de acreditar nisso aqui, por mais que outras coisas queiram dizer que não. E assim, eu saber aproveitar meu tempo. Pegando esse último exemplo da doença. Se você soubesse hoje que tem uma doença que te dá prazo de vida. Eu fiz até essa pergunta à minha esposa, eu conversando com ela, eu disse: minha filha, ia mudar, não ia não? Se a gente soubesse exatamente o dia que a gente ia morrer, a gente ia dar mais valor às verdades da palavra de Deus, a gente ia ser mais criterioso com as coisas que vêm diante de nós. E muitas coisas que nos preocupam não nos preocupariam mais. Aquele casamento que eu gostaria de ter, aquela casa que eu gostaria de ter, os filhos que eu gostaria de ter, tudo isso aí, não é que ia perder o sentido, mas ia perder a força que muitas vezes é exageradamente colocada sobre nós e a gente se esquece do que o final
do verso 16 diz para a gente: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor aqui nesse texto, irmãos? Qual é a vontade do Senhor aqui nesse texto? É que eles vivessem como luz. E ao viver como luz, eles valorizassem a verdade da palavra de Deus, em contraponto às mentiras do mundo. Qual é a vontade de Deus aqui? É que eles andassem nessa verdade prudentemente, sempre examinando, sempre provando, como disse o verso 10, para descobrir o que é que agrada a Deus. Isso aqui agrada, eu faço. Aqui não agrada, eu não faço. Só que é assim, o mundo vai dizer para a gente: agrada você, faça. Está fazendo você bem? Faça. Deus é um detalhe. A vida que você está vivendo hoje, crente, você que está aqui olhando para mim, a vida que você está vivendo hoje, é baseada em verdade ou mentira? A vida que você está vivendo hoje, ela é uma vida que é prudente, você é criterioso, você faz questionamentos, você traz tudo para a luz daquilo que você disse que aceitou, que creu como seu Senhor e Salvador. Você entende que você não tem controle sobre o tempo. A pregação muito antiga, Jonathan Edwards, Remina o Tempo. Tem uma hora que ele diz assim: o tempo é como água derramada sobre as nossas mãos, elas escorregam, sai, a gente não consegue segurar. Tempo é... E é interessante que a palavra aí, ó, que foi traduzida na minha, aproveitando bem o tempo, em algumas remido, é a mesma palavra que é usada para Jesus quando fala do sacrifício dele por nós. Ele pagou um preço. Então, quando se diz assim, ó, tempo é dinheiro, faz sentido. Ou seja, há um custo no tempo que a gente tem que valorizar. Cada minuto, cada segundo. É um tempo que não volta mais. Isso aqui que está acontecendo hoje aqui, do jeito que está acontecendo agora, da forma como eu estou falando, da forma como você está hoje, o seu contexto hoje, ele não vai se repetir amanhã. Ele não vai se repetir depois da manhã. É para agora. Então, por isso que a gente tem que exercitar isso. Andar na verdade e ser criterioso, ser prudente. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para cumprir mais um dia de culto. Não. Você veio aqui para examinar a verdade, ser prudente, olhar para ela, porque certamente alguma coisa Deus quer dizer para você, para algumas ações que você tem que tomar. Para que as suas ações sejam um reflexo de luz, não de trevas. Porque nós vamos decidir, meus irmãos. O ponto é, o meu ato de decisão é um ato de luz ou de trevas? É um ato de luz que é da vontade, que agrada a Deus ou não? E olhe como é que o texto termina. Não sejam insensatos. Poderia se traduzir aqui, irresponsáveis. Deus nos deu responsabilidade, daqui mais uma. Deus nos chamou a andar com sabedoria. E aí Ele nos dá a condição para isso. O que é que eu tenho que fazer? É colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. É fácil fazer? Não, mas Ele deixou o seu Espírito Santo sobre nós. Olhe para a sua vida hoje, meu irmão. Como a sua vida está hoje. Você se considera uma pessoa sábia? Uma pessoa que anda com sabedoria? Que valoriza o seu tempo? Você tem noção de que tempo não se compra? Passou, já era. Que o que nós fazemos aqui é uma preparação para a eternidade. Que qualquer hora ela pode bater.
existe uma grande diferença de estar preparado e estar se preparando. Estar preparado, isso é mais para o ímpio. Ele precisa estar preparado. Ele precisa se arrepender. Crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão já era. Para o crente, ele precisa ficar repetidas vezes se preparando. Que aí é a santificação, é a perseverança. E a perseverança passa por esses 3 quesitos. Como eu lido com o tempo, como eu examino as coisas e como eu identifico se aquilo é verdade ou não. Então, indo para o final, irmãos, eu digo, devemos fazer cada momento contar para a glória de Deus, evitando o desperdício de tempo com atividades frívolas ou pecaminosas. Entender e fazer a vontade do Senhor é a chave para uma vida significativa e produtiva. Paulo, nós vimos aqui, instrui os cristãos a serem extremamente cuidadosos no uso sábio do seu tempo, porque os dias são maus. Deus é bom. Somos chamados a viver como filhos da luz. E só tem um jeito de viver assim. É viver baseado na verdade. Doa que doer. Doa que doer. A Bíblia não nos manda ir atrás de briga. Mas se a briga vem até nós, temos que sustentar a verdade. Aborto é assassinato. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento é perversão, é pecado. Acabou. Acabou. Andar com prudência é essencial para a vida cristã. E aproveitar cada minuto. Vá para casa refletindo. Por que você vem aqui na Igreja Bíblica Monte Sião? Por que você diz que é crente? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E nos ajude. E nos sustente na verdade. Nos induzindo a ser criteriosos em tudo aquilo que ouvimos, todas as propostas que vêm a nós. Que nós não venhamos a agir pelas nossas emoções, mas que as nossas emoções sejam guiadas pela nossa razão, que deve estar presa, cativa à verdade, à autoridade da Bíblia. E assim valorizar cada dia. Não espere uma desgraça, uma tragédia acontecer com você. Como eu já vi muitas pessoas, quando eu tinha um tempo que eu ia visitar as pessoas no hospital, eu sempre ouvia, se Deus me restaurar, eu vou à igreja, eu vou ler mais a Bíblia. Meus irmãos, que seja prazeroso para você ler as verdades da Bíblia. Que seja prazeroso para você, quando você estiver no seu momento de lazer, viajando, curtindo a vida. Mas que não seja às custas da vida que o mundo quer, do seu egoísmo, mas que seja para agradar e por gratidão ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu já convido os irmãos para vir aqui, para que nós venhamos celebrar a ceia do Senhor.